Olá pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa introdução à contabilidade. Vamos dar um exemplo aqui de uma hamburgueria, né? Uma empresa assim, de uma maneira bem simplificada. Vamos supor então aí que a pessoa ela é dona de uma hamburgueria, ela acabou de iniciar esse empreendimento. Então a gente vai considerar 3 períodos aí para nossa análise, né? Então basicamente em T0, ou seja, logo de cara, o empresário vai investir 50 mil do próprio bolso, né? Investimento em 50 mil reais. E aí ele vai pegar um empréstimo de mais 50 mil reais com juros de 1% ao mês. Tá? E aí em T1, ou seja, já no período seguinte, ele vai fazer a compra de um trailer todo equipado já, né? Tudo equipamento, tudo para funcionar, 80 mil reais. E mais os outros 20 mil reais ele gastou em estoque, que é o insumo para fazer o produto dele. Pão, hambúrguer, condimentos, as bebidas de acompanhamento, batata frita, enfim, tudo que vai ali. Ele gastou 20 mil reais, restante totalizando 100 mil que ele tem. E no último período, em T2, aqui está T3, mas é T2, vamos ter a receita bruta de vendas no valor de 40 mil, né? Vamos assumir ali que ele vendeu tudo e teve uma receita de 40 mil reais. Então, como que fica o balanço da hamburgueria naquele tempo T0 ali? O que ele tem? Ele tem um caixa de 100 mil reais. E aí ele tem contas a receber? Não, ele não tem nada ainda. Ele não vendeu nada. Ele tem estoque? Não, ele ainda não comprou nada também, nenhum insumo. Ele tem despesa antecipada? Ainda não também. Então, o ativo circulante dele é aquele 100 mil reais, que é os 50 dele e os 50 do empréstimo do banco. Tá? E aí vamos ver outros ativos, também não tem nada. Imobilizado, ainda não tem nada. Depreciação acumulada, ainda não teve nada. O ativo circulante dele, então, é 0. E o ativo total dele, então, é os 100 mil ali. Agora vamos ver o passivo nesse T0. Ele tem contas a pagar? Ainda não. Ele tem dívidas de curto prazo? Ele fez uma dívida, mas não é de curto prazo. Então, não. Imposto de renda a pagar? Não, ele ainda nem vendeu. Então, o passivo circulante dele é 0. Dívida de longo prazo tem 50 mil reais lá com o banco. Então, o passivo dele é 50 mil reais. E ele tem aqui o capital social dele, 50 mil reais, que é aquele dinheiro que é dele. E ele ainda não tem nenhum lucro acumulado, ainda não começou a operar. Então, o patrimônio líquido dele, que seria ativo menos passivo, é o quê? 100 mil reais, que é o ativo todo, menos a dívida de curto prazo, né? Desculpa, menos o passivo, que é os 50 mil. Então, o patrimônio líquido dele é 50 mil reais. E aí que está o lance da contabilidade. A conta tem que fechar, porque o capital social dele, mais lucros acumulados, também é o patrimônio líquido. Então, que é 50 mil reais, que é o dinheiro dele próprio, né? E aí, somando aqui passivo mais patrimônio líquido total, dá os 100 mil. Agora, a gente pode continuar focado aqui na tela, a gente vai ter aqui o balanço em TI, né, no período seguinte agora. Agora, o caixa dele foi para 0, ele consumiu todo aquele caixa. Contas a receber, nada, não vendeu nada ainda. Estoque dele, 20 mil reais. Todos aqueles insumos que eu falei, pão, tudo para começar a operação, está em 20 mil reais, está estoque ainda. Despesas antecipadas não tem nenhuma ainda. Então o ativo circulante dele está em 20 mil. Beleza? Agora vamos para os outros ativos. Ainda não apareceu nada. De imobilizado, ele tem os 80 mil, que é aquele trailer que ele comprou. É um imobilizado, é um ativo, mas não tem a liquidez, então ele é um ativo... não tem depreciação acumulada ainda, ele acabou de comprar o trailer, ele é zerado. E agora a gente tem o ativo total dele em 100 mil reais. Continua ali com 100 mil reais no balanço anterior ali. Só mudou agora para onde foi distribuído aqueles 100 mil reais. Então, tá vendo? A gente consegue ver a história da empresa. Primeiro estava tudo em caixa, agora está começando a ficar em ativos. Você vai entendendo o que a empresa está fazendo no tempo. E aí a gente vai para o passivo, né? Contas a pagar, ainda não tem nenhuma. Dívidas de curto prazo, ainda não tem. Imposto de renda também não tem, não vendeu nada ainda. Passivo circulante, basicamente, então tá 0.
Passivo não circulante são as dívidas de longo prazo, aqueles 50 mil do banco, continua lá, continua no balanço. E aí o capital social ainda é os 50 mil reais, porque ele ainda tem ele fez o aporte, né, aqueles 50 mil reais dele. É a parte, né, como se fossem as ações dele, né, eles são 50 mil reais ali. E lucro acumulado nada, não vendeu ainda. E aí o patrimônio líquido dele continua 50 mil reais, que é o ativo menos passivo, ou seja, 100 menos 50 mil daquela dívida é 50 mil reais. E aí, agora a gente vai para a demonstração do resultado do exercício, né? A gente vai ali para o período, para o último período, que é o T2, onde rolou uma operação, né? Então vamos entender como foi o resultado. Teve a receita bruta, 40 mil reais. Ele vendeu lá 40 mil reais em hambúrgueres e o refrigerante. Imposto sobre a receita, não teve. Aqui no Brasil a gente não tem um imposto direto sobre a receita nesse caso. Receita líquida, então ficou em 40 mil reais. Custo de mercadoria vendida, qual foi? Aqueles 20 mil reais. Eu gastei 20 mil reais para comprar todos os insumos e eu mesmo que operei, não precisei. O empresário, supondo aqui que o empresário não teve um custo com a venda direta além dos 20 mil reais. Então você vai ter o lucro bruto, 40 mil menos 20 mil, 20 mil. Depreciação aqui, assumindo uma depreciação aí do trailer de mais ou menos 1% ali, você vai ter R$ 1.333 ali de depreciação do trailer de um período para o outro. Você teve ali a despesa financeira, que basicamente é a primeira parcela do financiamento, daquele empréstimo, né? Financiamento não, daquele empréstimo. Então você teve aí o primeiro pagamento do empréstimo, entrou ali despesa financeira. E despesas gerais e administrativas, né? Ele contratou um caixa, sei lá, contratou alguém para servir, 4 mil reais lá de despesa. Então, qual que foi o lucro operacional, né? Lucro bruto menos todas essas despesas de operação. Então, a gente tem ali 14.166,67 reais. Esse é o lucro operacional. E aí eu vou ter um imposto de renda a pagar com uma alíquota de 25%, dando aí 3.541,67, né? Essa alíquota aqui foi sobre o lucro operacional. E por fim, descontando então esse imposto pago, você tem o lucro líquido ali da operação, esses 10.625, a última linha de uma DRE. E agora você vai ter o balanço do período final, né? Vamos olhar o balanço, como é que ficou o balanço nesse último período aí pós-operação. Então você tem um caixa aqui de R$ 35.500. Como assim? Como é que esse caixa foi montado? Então vamos lembrar que a gente teve uma receita bruta de 40 mil. A gente gastou, ou seja, 40 mil entrou no caixa da empresa, mas saiu 500 reais. Por isso que é importante a gente olhar o resultado do exercício para entender como é que o balanço foi formado. 500 reais saiu para pagar o financiamento ali, o empréstimo, mais, né, 4 mil reais de despesas administrativas, né? A gente pode voltar ali até ver, tá vendo? 4 mil de despesas gerais. No final, a despesa ali foi de 4.500, ou seja, o que saiu de caixa na hora ali? 35.500 é o saldo ali, né? Entrou 40 e saiu 4.500. Então, o meu ativo circulante, como eu não tenho contas a receber, eu recebi tudo à vista, eu não tenho estoque, eu consumi tudo, o empresário consumiu tudo, não tem despesa antecipada, então o ativo circulante é 35.500, tá? Outros ativos não tem nenhum, imobilizado segue sendo os 80 mil reais ali do trailer, né? E agora eu tenho uma depreciação acumulada, né, de um período para o outro, então agora o meu ativo não circulante diminuiu um pouquinho, de 80 mil para 78.666,67. Ou seja, eu vou ter ali uma depreciação agora e aí o meu ativo circulante deu uma queda, mas a gente vê um aumento no ativo total, né? Porque o meu caixa aumentou. Então ali eu vou ter ativo
circulante mais ativo não circulante, deu R$ 114.166. Agora, olhando para o passivo, né? Contas a pagar não tem nenhuma, dívida de curto prazo não tem nenhuma, imposto de renda a pagar eu tenho, aqueles 3.541 referente ao lucro operacional. Eu tenho uma dívida de longo prazo de R$50 mil, ou seja, meu passivo não circulante é R$50 mil, né? E então eu tenho ali o meu capital social, que ainda é as minhas ações da empresa, que são R$50 mil, aquele dinheiro que eu aportei no início. Eu tenho um lucro acumulado de 10.625. Então o meu patrimônio líquido é meu capital social e o meu lucro acumulado, 60.625. Sendo que o meu patrimônio líquido também pode ser calculado por 114 mil menos o meu passivo total, né? Se você pega aqui 50 mil mais 3.541, você vai ter o seu passivo total. Se você descontar dos 114 mil, você vai chegar no mesmo PL. São duas maneiras de chegar no patrimônio líquido da empresa. Pegando o ativo total e subtraindo do passivo total, ou pegando ali os lucros acumulados, mais aquele capital social do acionista ali, do empresário, né? E por fim, sempre a gente vai ver uma linha final ali que soma o passivo com o PL total, né? Porque você vai ter sempre essa conta, PL é igual ativo menos passivo. Então, se eu tenho PL e jogo para cá o meu passivo, eu vou ter sempre patrimônio líquido mais passivo igual o ativo total. Essa conta sempre tem que fechar em contabilidade. Demonstração de fluxo de caixa do período final ali do T2, né? Pós-operação. Então, como é que fica o fluxo de caixa de todos os períodos aqui? É legal a gente consolidar aqui, colocar um do lado do outro para a gente ver como que se deu, né? Então, a gente vê lá em T0, o que aconteceu? Não teve operação, então é tudo zero. Aí a gente vai ter ali a parte de fluxo de caixa de atividades de investimento. O que a gente teve? Não teve nada ainda, né? A gente simplesmente pegou o empresário simplesmente fez um empréstimo. Então teve a parte só de financiamento que teve movimentação, 50 mil do empréstimo. Vamos dizer, mais os 50 mil de emissão da ação, né? Que ele é o acionista único da empresa, mas digamos que entraria assim no fluxo de caixa, né? 50 mil do capital do próprio acionista e 50 mil de empréstimo entraria ali em T0 em fluxo de caixa de atividade de financiamento. E aí por fim você tinha o quê? Caixa inicial tinha zero, a empresa nem existia, você teve uma variação de 100 mil reais e agora você tem um caixa final, 100 mil reais em T0. Aí em T1 foi quando ele começa a fazer as compras. Em T1 não teve operação, então não tem lucro, mas tem ali a variação no estoque, né? Então ele entra como positivo porque o estoque cresceu. Teve uma variação positiva no estoque, por isso que está 20 mil reais. E aí agora você vai ter o quê? Caixa de atividades operacionais. Você vai ter ali menos 20 mil reais, porque foi o que de fato saiu da empresa. Ou seja, o estoque teve uma variação positiva lá no balanço, mas o caixa da empresa diminuiu em 20 mil reais, porque ele tinha ali um dinheiro que se transformou num estoque. E agora a gente olhando a parte de investimentos, né? Investimentos não é só mercado financeiro, também é o CAPEX, né? Que em inglês é Capital Expenditure, que é basicamente o capital ali, o custo de você comprar um ativo ali, que no caso foi o trailer, né? Ou uma máquina, um equipamento, tudo isso é um CAPEX na empresa, né? É o custo de capital ali, ou seja, ele comprou um ativo e entrou então, saiu menos 80 mil reais do caixa, né? Da empresa.
E aí agora a gente vai ter o quê? Fluxo de atividade de financiamento. Ainda não teve nenhuma variação do empréstimo, não teve pagamento de dividendo, não teve novas emissões de ações, enfim. E como que fica agora o caixa final? Ele tinha 100 mil do período anterior, ele gastou 100 mil, né, com estoque mais o capex, né, a compra do trailer, e agora o caixa dele é zero. E por fim, em T2, né, ou seja, o último período do fluxo de caixa, a gente vai ter a entrada do lucro líquido, a gente vai ter a depreciação do trailer, a gente vai ter a saída do estoque, então é negativa, a gente tem a variação de contas a pagar, o que foi? Eu tenho imposto a pagar, eu ainda não paguei, mas tenho imposto a pagar. E aí eu tenho a caixa de atividades operacionais, no final das contas fica aqueles 35.500. Então você começa a ver que lá no balanço, olha ele aqui, você vê aqui, ó, caixa de atividade operacional que entrou de caixa lá no balanço. E aí aqui no período não teve capex, né, não teve atividade de investimento, a parte de financiamento não foi feita, né, foi feita lá no primeiro período, no período T0. E aí você tem um caixa inicial, que vem sempre do período anterior, em zero. Você vai somar esses caixas aqui todos do período que deu 35.500, né, e a variação final, então, é R$ 35.500. Então, pessoal, isso aqui foi um exemplo de uma análise de um balanço, de uma demonstração de resultado aí trimestral de uma empresa, né? Nos próximos blocos a gente vai entrar agora um pouco mais como se analisa na parte ali de análise relativa, análise dos múltiplos de uma empresa. Beleza? Até a próxima aula.